Página de abertura. Livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 149. Título: No culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criaturas mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outros recursos além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, amigos. Sejam todos bem-vindos ao estudo do Grupo Espírita Francisco de Assis, na sua forma virtual. Hoje iremos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Hoje, as nossas questões estão no item Faculdades Morais e Intelectuais do Homem. São as questões 361 a 366. Vamos iniciar então. Questão 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem? Resposta dos Espíritos.
são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, nessa resposta, Kardec já consegue, né, perceber, e aí passa para nós, né, que quem dá a qualidade, quem realmente tem a qualidade moral boa ou ruim, é o espírito que está encarnado no corpo físico. Então, isso a gente já tira uma informação embutida que não é o corpo físico que nos dá características morais, e sim nós enquanto espírito. Então, o que sentimos, o que falamos, o que fazemos é uma característica espiritual, né? Moral do espírito. E aí Kardec faz uma subpergunta, né, dentro dessa questão, querendo entender um pouco mais, né? Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? E os espíritos respondem sim, mas dizia antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, os espíritos, nesta questão, respondendo essa pergunta de Kardec, eles tornam, né, o entendimento mais claro. Se eu tenho um homem de bem encarnado, ele já traz em si características morais mais adiantadas. Enquanto um homem vicioso, né, não é definido como um homem mau, mas como um homem imperfeito. Ou seja, imperfeito pode melhorar. Deus não criou espírito nenhum mau. Deus criou a todos simples e ignorantes. Nós é que temos a capacidade e a possibilidade de escolhermos os nossos caminhos. E isso vai fazer com que cada um de nós faça escolhas apropriadas. Então, eu posso fazer escolhas corretas e seguir o caminho do bem, como eu posso fazer escolhas erradas e seguir o caminho do mal. Mas isso não me define para sempre como um espírito mau, mas como um espírito imperfeito. Os espíritos, os espíritos orientadores, eles são claros. Nós estamos aqui para evoluir. Então, todos, por mais errados que sejam, vão evoluir até a perfeição, né? Nós nos tornaremos o mais perfectíveis possível, porque perfeito, só Deus, né? E aí, questão 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? Desacisados são espíritos sem juízo, né? Sem responsabilidade, sem um comprometimento nas suas ações. Qual o caráter desses espíritos? Aí, os espíritos respondem: são indivíduos estúrdios, que significam esquisitos, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. Então, espíritos levianos, né? Criaturas ligadas ao mal, são essas que estão encarnadas em indivíduos que têm esses comportamentos de imperfeição. Então, eu posso fazer a relação do comportamento do indivíduo com seu nível de desenvolvimento moral. É assim que a gente consegue perceber
até mesmo as nossas características de imperfeição, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas. Espíritos imperfeitos que estão encarnados na carne acabam, enquanto não se percebem, né, como criaturas que estão aqui para aprender e evoluir, fazendo escolhas inadequadas e que precisam ser corrigidas ao longo do tempo. Questão 363. Tem os espíritos paixões de que não partilha a humanidade? Quer dizer, os espíritos têm alguma paixão, alguma característica que a humanidade não compartilhe? E os espíritos são claros e respondem não. Se houvesse, né, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Então, se houvesse alguma paixão que os espíritos possuíssem, que isso não refletisse na humanidade, a espiritualidade superior teria dito isso, já teria nos esclarecido. Então, a humanidade, né, apresenta paixões, ou seja, os homens têm paixões que são características do próprio espírito. Não existem outras desconhecidas no mundo, né? Então, aquelas paixões que nós temos são os espíritos que trazem. Então, não é meu corpo físico que tem paixão, sou eu, enquanto espírito, que tenho a paixão por uma determinada coisa, uma determinada atitude, um determinado sentimento, característica moral. Nós não somos controlados pelo corpo físico. Nós, enquanto espíritos, controlamos as nossas atitudes e o nosso corpo físico. Muitas vezes, nosso corpo físico não permite a nossa ação por uma necessidade de aprendizado. Mas quem controla o corpo físico é o espírito encarnado, né? Nós estamos ligados ao corpo e temos obrigação de cuidar dele porque ele é o nosso instrumento de ação. Então, quando eu venho entendendo a faculdade moral do espírito e as faculdades intelectuais, né, do espírito ou do homem em si, eu estou fazendo uma relação única, né? O corpo é uma ferramenta, é como o carro e o motorista, né? O carro é o nosso corpo físico, o motorista somos nós espíritos. Sem o motorista, o carro não anda. E o carro também precisa de estruturas para funcionar. Então, tem que ter um motor funcionando, eu tenho que ter gasolina, combustível, eu tenho que ter roda. Então, mas sem o motorista, eu posso ter uma Ferrari que eu não vou andar. É a mesma coisa nós e nosso corpo físico. Eu sou o motorista do meu carro, que é meu corpo físico. Se ele tiver perfeitas condições, eu vou poder utilizá-lo da melhor maneira possível. Se ele tiver falhas, eu terei dificuldade para fazer determinadas coisas, mas sou eu que controlo o meu corpo físico, tá? Então, as paixões são do espírito encarnado. Não existe paixões que eu não reflita na minha vivência de encarnado, né? Se existisse alguma coisa, outra, que tivesse fora da humanidade, a espiritualidade teria nos esclarecidos sobre isso. Questão 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e da inteligência, quer dizer, o espírito que está controlando o corpo físico, ele dá ao homem as qualidades morais e a sua inteligência? E aí os espíritos respondem, certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se acha elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Então, o espírito
espírito que está encarnado no corpo físico, é ele que traz os traços morais daquele homem e o traço de inteligência. Não é o corpo físico que tem inteligência, é o espírito que está encarnado num determinado corpo físico. Não existem mais dois espíritos encarnados no mesmo corpo. É sempre um espírito para cada corpo. Então, se eu tenho um comportamento moral adequado, eu, enquanto espírito, já aprendi e evoluí e tenho os conceitos morais comigo. Então, eu vou refletir isso como o ser humano mais justo, mais correto, né? Então, eu, na minha atuação de espírito encarnado, demonstrarei o meu desenvolvimento moral. Assim como o que eu já sei, o que eu já aprendi e desenvolvi de inteligência, eu também trarei comigo e utilizarei na minha encarnação. Então, sou eu, enquanto espírito, que tenho meu lado moral adiantado e o meu lado intelectual adiantado, ou o contrário. Não aprendi ainda, sou imperfeito, não consegui desenvolver a minha inteligência ainda para tomar determinadas atitudes. Então, eu, enquanto espírito, ainda sou imperfeito do meu lado moral e em relação à minha inteligência. Então, quando a gente reflete no nosso dia a dia, enquanto pessoa, ser humano, atuando na vida, as nossas características, né? A nossa postura em relação ao nosso trabalho, à nossa convivência, a gente reflete o nosso nível de desenvolvimento moral e intelectual. Não é o corpo físico que dá, mas é o espírito que já angariou isso ao longo das encarnações, né? Da sua vida, desde que foi criado por Deus lá, simples e ignorante, né? De novo, o corpo físico é a minha ferramenta. Quem aprende, quem guarda o conhecimento moral e intelectual é o espírito. E essas características a gente não perde quando desencarna. O corpo físico morre, é decomposto e a matéria orgânica retorna para a natureza, para a vida, né? E nós, enquanto espíritos, retornamos para o mundo dos espíritos. E tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente angariou da parte intelectual e moral, a gente leva conosco. Se foram coisas muito boas e eu evoluí, então isso eu não vou perder. Assim como se eu falhei e errei, essas falhas e essa falta de aprendizado também vai comigo. Na próxima encarnação, eu vou dar continuidade do ponto aonde eu parei. Então, até onde eu aprendi, eu já aprendi. A partir dali, eu vou ter que colocar em prática esse aprendizado e aprender coisas novas, né? E desenvolver mais conhecimento, né? Então, vamos para a próxima pergunta, questão 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos, né? Então, olha a pergunta de Kardec. Por que alguns homens que são muito inteligentes, ao mesmo tempo são viciosos? Ele quer entender, né? Se eles são inteligentes, teoricamente seriam espíritos superiores. Vamos ver o que os espíritos responderam? Esses espíritos que não são ainda bastante puros
os espíritos encarnados nesses homens, que então, por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Então, o nosso progresso, ele tem é como se fossem duas asas para a gente poder voar, né? Voar em direção ao progresso espiritual. Uma é a asa da moralidade, a outra é a asa da inteligência. Então, como somos espíritos em evolução, eu posso já ter evoluído na minha asa da inteligência, mas da moralidade ainda não evoluí. E assim, não consigo voar adequadamente. Logo, posso ser muito inteligente, mas moralmente não ser ainda desenvolvido. E não estar evoluído. Por isso eu não posso fazer a associação que um espírito inteligente é um espírito superior. Eu tenho que entender que um espírito superior, ele é inteligente já, mas ele também é moralmente evoluído. Então, na Terra, nós temos homens inteligentes, mas moralmente fracos, facilmente influenciáveis pelo ambiente, pelos outros encarnados, por desencarnados, porque ainda não se desenvolveram moralmente. Para a gente evoluir e avançar, a gente obrigatoriamente tem que evoluir moralmente. E aí, evoluindo moralmente, a gente progressivamente também vai evoluir em inteligência. Então, a nossa evolução, ela é progressiva. Então, no momento eu evoluo a inteligência, mais na frente evolui moralidade e assim progressivamente nós vamos aprendendo. Mas é o mesmo espírito que está evoluindo. Não são dois espíritos. Não existe isso. Não existem dois espíritos novamente no mesmo corpo. É o mesmo espírito encarnado que está em evolução. Isso a gente tem que entender, porque as coisas que nós fazemos e pensamos não são a interferência do ambiente. Somos nós mesmos que muitas vezes sintonizamos com esse ambiente. Então, eu tenho que vigiar as minhas atitudes e os meus pensamentos, né? E orar para eu melhorar. E orar para eu me situar, sintonizar com o que é correto, com o que é bom, já que eu estou estudando a doutrina e eu sei que estamos aqui numa caminhada evolutiva de melhora e crescimento moral. Vamos então para a nossa última questão, que é 366. Que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Então, Kardec vem de novo trazendo a opinião de outras pessoas que acreditavam que as diferentes faculdades intelectuais do homem se deviam a diversos espíritos. Ora um se manifestava, ora outro se manifestava, enfim. Né? O que se deve pensar nisso? Né? Algumas pessoas acreditavam nisso, né? Que um homem era influenciado, na realidade, ele tinha espíritos controlando em cada momento diferente. E aí os espíritos respondem: refletindo, reconhecereis que isso é absurdo. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espírito, ou seja, uma mistura, né, de espíritos, essa vontade não existiria.
e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas, e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam o efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma única causa, Deus. Então, aqui, para fechar esse entendimento, né, os espíritos respondem que um único espírito é responsável por todas as aptidões do homem. Então, nós, enquanto espíritos, teremos que ter todas as aptidões morais e intelectuais. Porque se não fosse assim, né, não existiria a nossa individualidade. É aquela história antiga, né, que a crença antiga de que nós, ao morrermos, voltaríamos para um todo. Não seríamos uma individualidade, ou seja, desencarnou, você não é mais você. Volta para um todo e desse todo vem outra reencarnação. Mas nós sabemos que não é assim. Nós somos individualidades e é importante ter essa compreensão para podermos perceber que a nossa melhora depende da nossa vontade de melhorar. Então, quem aprende, quem faz, quem interage é um espírito único, que vai aprender e que pode se comprometer. Então, não existe essa de, eu fiz determinada coisa, eu tenho determinado desejo, porque não sou eu. É um outro espírito que controla esse meu lado. Não existe isso. Isso não existe. Assim como no passado, os homens tinham o Deus Sol, o Deus Chuva, o Deus da Guerra. No final das contas, quem tem o poder de tudo é o Deus único. O homem é que partilhava, né? Partia Deus. Mas Deus é o único. Essa compreensão a gente veio de lá de trás. E esse entendimento Jesus veio reforçar para nós. Então, tudo que nós temos, né? O mundo físico e o mundo material, ele traz pontos para nós, enquanto espírito, aprendermos e apreendermos para nossa evolução. Então, eu não sou influenciado pelo meu órgão físico. Não é meu órgão físico que controla a minha vontade. Sou eu, enquanto espírito, que tenho a vontade e tenho a responsabilidade de me melhorar, de aprender, de controlar as minhas más inclinações, porque a responsabilidade é unicamente minha em espírito. É isso que a gente tem que entender, né? O organismo, ele é uma ferramenta. Se ele vem com alguma limitação, tem um motivo de ser, a gente vai entender. Quando a gente tenta arrumar muita explicação, a gente confunde mais. A explicação é simples. Um espírito se responsabiliza pelo corpo físico. E daí, esse corpo físico é a sua ferramenta de trabalho. As características morais que eu trago, elas são minhas, que eu aprendi ao longo das minhas encarnações do meu desenvolvimento moral. E as intelectuais, eu galguei e fui ganhando ao longo do meu convívio
os meus estudos, o que eu aprendi, o que eu desenvolvi, porque ora a gente encarna numa condição, ora a gente encarna em outro, e cada encarnação nos traz possibilidades de aprendizado que não serão perdidos. Por isso a gente não retrograda. A gente pode até estacionar e numa encarnação a gente não aprender nada. Ficar lá, uma encarnação de aprendizado, né? Parado, assim, enfim, né? Existem encarnações assim, por necessidade do espírito, mas eu não perco aquilo que eu já aprendi. Na próxima encarnação eu vou utilizar, né? Então, meus queridos, tem um comentário ainda grande de Kardec que aborda, né, como se fosse um resumo dessas questões, né, mas inclui tudo que a gente conversou, mas não deixem de ler. Sempre é importante a gente complementar com a leitura, ok? Que Jesus, então, permaneça conosco. Que assim seja.